Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula desta semana e nós vamos começar falando sobre o passado simples em inglês. Quando nós falamos de passado simples, pessoal, nós estamos falando de situações que já aconteceram, ok? Situações que ocorreram e que já finalizaram. Em inglês, eu tenho o chamado simple past, ou passado simples, que se eu parar para analisar, por exemplo, o verbo dançar em português, ele tem algumas variações. Observe comigo. Isso no passado. Eu dancei, tu dançaste, ele dançou, nós dançamos, vós dançastes, eles dançaram, não é? Ou então, eu dançava, tu dançavas, ele dançava, nós dançávamos e assim por diante. Em inglês, essa variação ela acontece de duas formas. Quais são essas duas formas, Enio? Em inglês, eu vou ter os chamados verbos regulares, certo? O próprio nome já diz. Quando eu digo regulares, eu vou seguir um modelo de conjugação. E por falar em modelo de conjugação, é muito simples porque eu até já tenho aqui na tela. E eu tenho também os chamados verbos irregulares. Estes verbos irregulares em inglês nós vamos aprender um pouco mais adiante, mas o próprio nome já diz, não tem modelo de conjugação. Mas como os verbos regulares têm, observe aqui abaixo. There are, ou seja, há, some spelling rules. É bom você relembrar que o there are significa o que? Você lembra? Significa há, significa tem. Há algumas spelling significa ortografia, ou seja, existem ou há algumas regras ortográficas, porque a palavrinha rules significa regras. Há algumas regras ortográficas. Muita atenção. If a verb ends in, se o verbo terminar em é, nós vamos adicionar apenas a letra D, tá? Então observe atentamente aqui, ó. Se o verbo ends, termina, se ele terminar em é, nós vamos adicionar apenas a letra D. Então, o que eu posso dizer, gente, é a regra geral para os verbos regulares, e eu vou até colocar aqui do outro lado para você perceber, ó, aqui acima, nós vamos adicionar a terminação ED como regra geral. Tá? A regra geral é esta. Para eu colocar uma ação no passado, para eu dizer uma ação no passado, se este verbo for regular, a regra geral diz isso. Adicionamos a terminação ED. E o que foi dito aqui é que se este verbo terminar em E, eu não preciso me preocupar. Basta eu adicionar a terminação D. Eu tenho aqui alguns verbos e eu vou ler com vocês. Repitam comigo. Agree. A palavra agree, vocês vão anotar aí para mim, significa concordar. Concordar. É um verbo regular. É um verbo regular que termina em E. Se ele termina em E, eu vou adicionar apenas a letra D. Agreed. Então, eu concordei com você. I agreed. Ok? Agreed. Você adiciona a terminação D. D. A palavra like, everybody knows the meaning for like. Like significa gostar. É um verbo regular. Como ele já termina em E, eu fiz o que então, meninos? Eu adicionei apenas a letra D. Liked. A palavra escape significa escapar, fugir. É um verbo, é uma ação que já termina em E. Então, se já termina em E, eu adiciono apenas a letra D. Escape, escaped. Então, vamos repetir agora tudo, todos juntos. Agree, agreed. Like, liked. Escape, escaped. Tenho mais observações. Este if significa se, tá? Quando a gente fala que significa se, nós estamos falando de condição. If a verb ends, se um verbo termina,
Se um verbo termina, deixa eu melhorar isso aqui, colocar uma outra marcação. Se o verbo termina em, atenção, meninos e meninas, vowel, vogal, and consonant. The consonant is usually doubled. Doubled. Então vamos anotar aqui bonitinho para você não esquecer. Se o verbo terminar em vowel, ou seja, vogal, and a consonant e uma consoante, o que nós vamos fazer? A consoante final, certo? Normalmente é dobrada para somente depois, para depois, ou melhor dizendo, antes, neste caso aqui é antes, ou para somente depois você adicionar o ed. Antes de você colocar a terminação ed, você vai observar isso, tá bom? Então observem aqui o verbo stop. Stop é um verbo que termina em vogal mais consoante. Só que, no entanto, você deve observar se de fato ele é uma consoante, termina em consoante, vogal, consoante, o CVC. Porque se ele terminar em CVC, antes de você adicionar a terminação ED, você vai dobrar a última letra, que no caso aqui é o P, para somente depois adicionar a terminação ED. Stopped. Aí a pergunta que fica no ar é: por quê? Só porque ele termina em CVC? Não, pessoal. O motivo é simples, é questão de som. A palavra stop, observe, você não percebe a letra P praticamente. O som que sai, né, da nossa boca ao pronunciar stop da letra P é um som leve, um som suave. E como eu vou formar uma outra sílaba, eu preciso reforçar o som dessa consoante. E é exatamente por isso que eu dobro a letra P no caso de stop. Observem, stop. Aí então, stopped. Aí eu consegui formar o som. A mesma situação ocorre com a palavra plan. Observe, termina em consoante, vogal, consoante, ou seja, CVC. Eu vou fazer o que então? Dobrar a última letra, a consoante, que no caso é N, para somente depois adicionar a terminação ED. Aí, feito isso, o que eu tenho aqui então? Stop, stopped, plan, planned. Aí deu certinho, né? Planejar. Plan, planned. Repitam comigo. Stop, stopped. Plan, planned. Isso mesmo, exatamente. Agora nós vamos continuar os nossos trabalhos subindo para a próxima atividade. Deixa eu subir aqui um pouquinho a tela, isso, mais um pouquinho, para ficar bem bacana toda a tela que eu preciso para conversar com você. Se o verbo, você já aprendeu que a palavra if significa se, então vamos marcar o texto. If a verb ends in consonant and y, you take off the y and add ied. Trocando em miúdos, eu disse o que para você? Se o verbo, if a verb ends in a consonant, consoante, mais y, you take off, você tira, você elimina o y e adiciona a terminação ied, tá bom? Vou te dar dois exemplos aqui. O primeiro exemplo é a palavra, repitam comigo, try. É um verbo que caiu nessa condição citada acima. Observe, terminou em consoante, certo? Mais o y, consoante y. O que você tem que fazer? Tirar o y, take off the y, tira o y, troca por i e depois coloca a terminação ied. Então, repitam, tried. E o significado para try são vários, entre eles tentar, experimentar, testar e assim por diante, tá? Tried. A palavra carry é uma situação semelhante, ó. Carry termina em y, antecedido eu tenho aqui a consoante R, certo? O que eu devo fazer então?
tirar o Y para somente depois colocar a terminação IED quando eu quiser falar o verbo carry no passado. Maria carregou as malas. Maria carregou as bagagens. Ou seja, Maria, vamos colocar o exemplo aqui. Maria carregou em inglês, carry. Aí eu vou fazer a aplicação da regrinha. Carried the bags. Ou seja, Maria carregou as malas. Maria carregou, carried the bags. A bagagem. Mas, meninos e meninas, se, if the word ends in vowel and y, you add ed. Mas se o verbo, né, for CVC, prestem bem atenção, ó. Se o verbo for CVC, ou seja, consoante, vogal, consoante, eu vou observar. A terminação será apenas com ED. Ah, Enio, eu não entendi. Eu vou explicar melhor. Quando o verbo for CVC, lembra na regrinha acima, eu disse que você tem que dobrar a última consoante para somente depois adicionar a terminação ED. Neste caso, o verbo play, o verbo enjoy, também é CVC, você adicionou apenas a terminação ED. Por quê? Esta regrinha citada, ela vale para todos os verbos terminados em CVC, né, para você dobrar a última consoante, menos, pessoal, menos, anotem aí, menos os verbos que terminam em X, W e Y. Estes verbos, estas situações que terminarem com estas letras, você não vai dobrar. Não? Não, não vai. Eu vou te dar um exemplo. O verbo desenhar em inglês, draw, certo? Aqui no caso, este verbo é só para explicar, porque este verbo ele não é um verbo regular, ele é um verbo irregular, mas ele termina em consoante, vogal, consoante. Perceberam? Ele não recebe ED. Por quê? Primeiro que ele é um verbo irregular. O passado dele é diferente. Mas se você pega o verbo, por exemplo, mix, que é um verbo que termina em X, ó, mix, é um verbo regular. Você não vai dobrar o X, certo? O play, eu já dei aqui para você o exemplo, você também não dobra, tá joia? Questions and answers. Questions, perguntas, answers, respostas. With the verb de, é o do in the past, plus the infinitive. O que eu quero dizer para você é que para você fazer perguntas em inglês, você vai usar, deixa eu pegar aqui, você vai usar a palavrinha did antes do sujeito. O verbo, por sua vez, não recebe a terminação ED. Não recebe? Não recebe. Por quê? O verbo do no passado, que é um auxiliar, nós aprendemos isso, ele faz a função de nos dizer que a situação está no passado. Então, eu não preciso me preocupar com o verbo. Da mesma maneira, observe aqui, ó. Did you pass? Você passou. You didn't fail. Did you? Você não falhou. Falhou? Você não fracassou. Fracassou? Por quê, gente? A palavra pass significa passar, ser aprovado em alguma coisa. Aí o povo diz assim, you didn't fail. Você não falhou. Fail, falhar. Fail, fracassar. Certo? Então, dito isso, mais uma vez, para perguntas e respostas, você usa a palavra did como auxiliar, tá? Did you pass? Você passou? Ele não tem tradução, tá? Nem na pergunta e nem na resposta. Nem na pergunta, nem na resposta. Então, vamos lá. Observe as possíveis respostas. Aqui, eu tenho a primeira. Yes, I did. Sim, eu passei. Ou sim, eu fracassei. No, I didn't. Não, eu não fracassei. Não, eu não passei. Certo? Então, fique atento, porque nós temos todas estas situações. Did you?
Study. Did you study for the test today? Você estudou para o teste hoje? No, I didn't. Não, eu não estudei. Eu entendi que a palavra did é um auxiliar de passado. Eu entendi que o verbo não muda, ou seja, eu não preciso me preocupar com a terminação ED neste caso. E interessante é que na resposta a palavra did, ela tem uma função. Qual é? Substituir, certo? O verbo da pergunta, tá? Dito isso, nós vamos agora para a página 55 da sua apostila, porque hoje nós estamos a todo vapor. E aqui nós temos atividades. Observe que temos o lápis, este lápis indica exercícios, e nós vamos fazer os exercícios agora. Como nós vamos fazer o exercício? Vocês vão pausar o vídeo, fazer o exercício M e N, e daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Vamos lá então, agora temos o exercício M. Ele pediu para você write, ou seja, escreva the past form of the verbs. Nós vamos escrever o passado dos verbos. Na tela, o primeiro verbo, nós temos aqui a palavra chat. A palavra chat termina em C, V, C, ou seja, consoante, vogal, consoante. Chat significa conversar, significa bater papo, ok? Bater papo. Então vamos lá. Para eu colocar o verbo no passado, eu vou observar a palavra e a letra T, porque eu vou dobrar a letra T antes de colocar a terminação em ing. Chatted, ou seja, bater papo. Chatted, bater papo. Clean. Clean. Antes do clean, eu vou voltar aqui. Por quê? A palavra chat, a letra T tem um som suave, tá? Por isso que eu dobrei a letra T. A mesma coisa a palavra clean. A palavra clean tem o N suave, eu vou dobrar a letra N então. Repitam comigo. Clean, cleaned. Não, N, calma, respira. Você não vai dobrar a letra N. Por quê? Porque eu tenho que observar que é uma vogal, consoante, não é CVC. Não. Então, neste caso, nós não dobramos? Não, neste caso, a gente adiciona apenas a terminação ED. E você, professor N, vai repetir comigo agora. Clean, cleaned. Ou seja, limpar. I cleaned the house this morning. Eu limpei a casa nesta manhã. Da mesma forma que a palavrinha be não se enquadrou no CVC, a palavra help também não, ó. Vogal, consoante, consoante, não é CVC. Então, neste caso, regra geral, ou seja, helped. Terminação é D. I helped my mother. Eu ajudei a minha mãe. O play já é CVC, ó. CVC. No entanto, mesmo ele sendo CVC, você lembra que ele entra naquela regra de que as palavras que terminam em X, W e Y, nós não dobramos? Então, seguindo esta orientação, colocamos apenas a terminação ED, ou seja, play, played, jogar, né, no passado, joguei, brinquei e assim por diante. Da mesma forma, o stay, ele vai seguir a mesma orientação do play, então stay, stayed. A tradução para stay, anotem aí se você acha que vai esquecer, significa ficar, permanecer. Stay, stayed. Study. A palavra study chama a nossa atenção porque ela termina em consoante mais Y. Lembra daquela regrinha que nós temos take off the Y? Tirar a letrinha Y antes de adicionarmos a terminação ED? Façamos isso. Study, studied. Tiro o Y, mas coloco o E, tá? Study, studied. Ou seja, I studied for the test. Eu estudei para o teste this morning, yesterday. A palavra turn, regra geral, turn, turned. Turned off the lights. A palavra turn significa ligar ou desligar. Vai depender
do que estiver na frente. Significa voltar, significa retornar, etc. Meia página de palavras no dicionário, uma página da web para você. A palavra wash significa lavar. Se você acha que vai esquecer, tome nota aí, regra geral, ou seja, washed. Você adiciona apenas a terminação ed. Wash, lavar. O exercício N, eu pedi para vocês fazerem para mim também. O que pede o exercício N, Enio? O exercício N pede write, escreva, the sentences, as sentenças no past simple. Ou seja, você vai passar as frases de A até a E para o passado. Atividade que eu já pedi para você pausar o vídeo e fazer para mim. Então vamos observar detalhes. Letra A. I don't walk cappuccino. I don't walk cappuccino. Eu não caminhei ontem em Cappuccino, certo? Deve ser uma região, né? Além de ser café também. I don't walk. O importante é você observar aqui, ó. Don't é auxiliar de presente. Walk, caminhar, andar. Se nós estamos falando de passado, então eu vou fazer o quê? Eu vou trocar, certo? O don't por didn't, porque didn't é auxiliar de passado. O verbo, por sua vez, não muda. Então, I didn't walk cappuccino yesterday. Ou seja, eu não caminhei, eu não andei, né, ontem. She studies, observe, she studies math. Ela estuda matemática. Se eu vou passar esta frase para o passado, eu tenho que observar que as regras do presente não se aplicam no passado. Então, vamos lá. She. Aí, o que eu vou fazer, pessoal? Vou voltar o verbo para a forma base. Eu voltei o verbo para a forma base para você entender uma coisa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o y, porque ele termina em D, para depois colocar a terminação ed. Então, vou apagar aqui, certo? E vou fazer conforme diz as regras. Conforme dizem as regras. Study. Apaguei aqui também, ok, beleza, bacana. Vamos pegar aqui. Agora vamos anotar. Study, tiro o y e coloco o i, para depois colocarmos a terminação ed, certo? Então, she studied math last Sunday. Ou seja, ela estudou, deixa eu voltar aqui, ela estudou matemática last Sunday. A palavra last significa passado, nós já aprendemos, mas vamos anotar? Last significa passado, significa último, ou seja, ela estudou matemática no domingo passado ou no último domingo. Observando a letra C, nós temos Paul does not watch TV. Paul não assiste televisão. Tenho que passar para o passado, então Paul. Não vou usar o doesn't, eu vou usar o didn't, porque didn't é o auxiliar de passado. Paul didn't watch this morning. Eu quis dizer que Paul didn't watch, não assistiu televisão esta manhã, TV, tá? Coloca o TV aí após o watch para completar o texto, mas só para você observar. Deixa eu colocar aqui. We helped, observe, help, ajudar. No passado, we helped, vou adicionar aqui a terminação ed, our friends last year. A palavra year significa ano. E o last eu já falei para você aqui acima que é passado ou então último. Ano passado ou último ano. Eu tenho agora uma pergunta no presente. Do you play soccer? Você joga futebol? Se eu quero colocar no passado, eu vou usar o auxiliar did, trocando o do pelo did. Did you play soccer on Saturday? Você jogou futebol no último sábado ou simplesmente no sábado? Vamos agora trabalhar a pronúncia.
Eu vou ler os verbos da letra M e você vai repetir comigo. Depois eu vou ler as frases da letra N no presente e no passado e vocês também vão repetir comigo para nós trabalharmos a pronúncia. Para esta atividade, vamos lá. Letra A. Chat, chatted. Letra B. Clean, cleaned. Letra C. Help, helped. Letra D. Play, played. Letra E. Stay, stayed. Letra F. Study, studied. Letra G. Turn, turned. Letra H. Wash, washed. Vamos agora trabalhar a pronúncia do exercício N, as frases no presente e depois as frases no passado. Então, letra A, repitam comigo. I don't walk cappuccino. I didn't walk yesterday. Letra B. She studies math. She studied math last Sunday. Letra C. Paul does not watch TV. Paul didn't watch TV this morning. We help our friends. We helped our friends last year. Letra E. Do you play soccer? Did you play soccer on Sunday? Desculpem. Did you play soccer on Saturday? Então, aqui nós tivemos as atividades. Quais? A escrita, a leitura, o speaking, a fala, e também o writing, a escrita. Agora nós temos o exercício O, que nós vamos fazer na mesma dinâmica. Vocês vão pausar o vídeo, fazer o exercício O, e daqui a pouquinho voltamos a nos falar. O exercício O, ele pede para nós relacionarmos, match, significa relacionar, os verbos de 1 to 9, de 1 a 9, with the phrases A to E. Então, nós vamos relacionar os verbos com as frases para depois escrevermos write about what you did last weekend. Então, você vai relacionar e depois você vai falar para nós o que você fez no seu último final de semana, porque weekend significa final de semana. Pausem o vídeo então, façam a atividade. Aliás, já fizeram, né? Desculpe. Estou voltando com a correção. Então, vamos lá. O primeiro verbo, gente, é o verbo stay. Você lembra que stay significa ficar, significa permanecer, né? Então, gente, vamos lá, vamos relacionar. Stay. Stay significa ficar. In the park, pode ser, né? Stay in the park, fique no parque. Não pode ser? Só que aí eu preciso observar o seguinte. Eu tenho o stay para outra situação também aqui, ó. Se você descer, você vai achar a palavrinha home. Stay home significa ficar em casa. Mas para casa, eu tenho outro verbo aqui que combine com ele? Não tenho. Então, eu vou fazer justamente isso. Eu vou ligar o verbo stay no verbo G. Isso é na palavra G. Ou seja, aqui é que vai ficar o número 1, certo? E stay home significa ficar em casa. Então, já vou até colocar aqui a minha ideia. No último final de semana, eu fiquei em casa? Não, eu não fiquei. Se eu não fiquei em casa,
Então eu vou falar assim, ó. I didn't stay home. Ou seja, eu não fiquei em casa. Ah, Enio, eu fiquei em casa. Então, I stayed home. Eu posso usar as duas situações. Você vai escrever a frase de acordo com a sua realidade aí, ó. Stay recebeu a terminação é de. Deixa eu colocar aqui, ó. Stay, stayed na afirmativa. E na negativa, I didn't stay home. Ou seja, eu não fiquei em casa. Tá bom? Você pode escrever das duas formas, das duas maneiras. Mas se você quiser focar na afirmativa, você pode, porque aqui eu perguntei o que você fez e não o que você não fez, mas estou apenas te orientando. A palavra clean significa limpar, né? Deixa eu ver aqui, limpar no parque? Não. Desligar as luzes? Não, nada a ver. Deixa eu ver aqui, mas se eu colocar assim, ó, clean the dishes, dá certo. Por que dá certo? Porque clean the dishes é limpar a louça. Eu limpei a louça no final de semana. I cleaned, afirmativa é de. I cleaned the dishes. Deu certo, mas aí eu tenho que observar o seguinte. Este clean aqui, será que vai dar certo com outra ideia? Vai. Com o verbo bedroom, limpar o quarto. Agora, se eu pegar aqui também, gente, eu tenho a palavra wash, que significa lavar. Lavar a louça. Limpar a louça, deu certo? Deu. Só que eu vou fazer o que então? Eu vou eliminar isso aqui. Por quê? Porque eu vou usar ele em uma outra situação. Então aqui não vai ser o 2. Eu vou colocar aqui então o 4. Ó. Ou seja, wash the dishes. Aí deu certo. I washed the dishes. Gente, para aprender inglês é testando algumas palavras. Por quê? Nós temos que observar o que tem aí, certo? I washed the dishes. Aí, então, se clean não coube aqui, o clean vai caber onde? Aqui, ó, no quarto, né? Deixa eu pegar aqui o número 2, number 2, e colocar aqui. Então, agora dá certo, ó. I cleaned the bedroom. Eu quis dizer o que aqui? Eu limpei o quarto. Mas e se eu não limpei o quarto? Como fica, Enio? Se você não limpou o quarto, aí você vai fazer o quê? Você vai falar assim, I didn't clean the bedroom. Eu não limpei o quarto, tá? Number 3. Number 3, nós temos aqui o watch, que é assistir, certo? Watch, assistir. E você vai fazer o quê? Assistir televisão. Não é? Assistir televisão. Está aqui na letra E, watch television. Este é muito fácil. Então aqui number 3, você viu televisão ontem? Eu vi televisão ontem. I watched, observe, terminação é de. I watched television ou I watched TV. O número 5, nós temos aqui o listen, que é escutar. E de tudo que nós temos aqui, o listen to music é o melhor, que é o escutar músicas. Então, number 5, nós temos I listened. Lembrando que a palavrinha listen é um verbo regular, é de. I listened to music, ou seja, eu escutei música. Mas, Enio, eu não escutei música. Aí você pode seguir o exemplo aí, né, que eu dei da negativa, stay. Né? Então, I didn't listen to music. Próxima atividade, nós temos aqui number 6, chat. A palavra chat é bater papo. E normalmente você bate papo onde? Você conversa com as pessoas onde? Você conversa com as pessoas na internet, não é? Ó, on the net. Então você vai criar a frase para nós aqui, observando que chat precisa ser dobrada a última letra. Então, I chatted, dobra a letra T, on the net. Eu bati papo na internet. Se você não bateu papo na internet, você fala I didn't chat on the internet ou on the net. O próximo verbo é o verbo study. O verbo study está aqui, certo? Você estudou, deixa eu ver, no parque. Você estudou apagar as luzes. Você estudou para o teste. Muito bem.
Então aqui, number 7. Você estudou para o teste? Ah, que bom. I study, tira o Y, coloca o I e depois o ED, tá? Porque o study termina em Y, antecedido de uma consoante. Agora eu tenho aqui o verbo turn, que se eu pegar com a palavrinha off aqui na letra B, eu tenho desligar. Então, já aqui na letra B, você coloca para mim o número 8, the number 8, e turn recebe a terminação ed para você colocar o verbo no passado. I turned, certo? Ed, turned off the lights, ou seja, eu desliguei as luzes. Turned off, recebeu a terminação ed. Com a palavrinha off significa desligar, tá? E o último é o stay. Stay in the park. É o número... não, desculpa. Tem aqui a palavrinha walk, que significa caminhar. Caminhar no parque, passear no parque. Então aqui na letra A nós temos o número 9. Eu passei no parque. I walked, ed, certo? I walked in the park. I walk in the park. Agora nós vamos trabalhar a pronúncia. Como Enio Michel, nós vamos repetir, tá? Após a minha leitura. I walked in the park. Vocês. I turned off the lights. I cleaned the bedroom. I studied for a test. I watched TV. I listened to music. I didn't stay home. I stayed home. I washed the dishes. I chatted on the net.